Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de ter o nosso estudo guiado, o nosso estudo da lição. E esse estudo tem sido maravilhoso. Essa semana tá top, como diz a história, porque estamos tratando de um contexto muito interessante e que, se a gente, podemos dizer assim, for sincero, fala muito ao nosso coração. Me diz aí, você está em dia? Você acompanhou desde sábado e os dias seguintes até hoje? Ou você perdeu algum dia? Sabe qual é a forma de manter a constância do estudo guiado? É estando inscrito. Você já se inscreveu no canal Meu Momento com Deus? Ainda não? Se inscreve, porque eu vou de alguma forma te motivar a todo dia ter o estudo na palavra de Deus. O meu único intuito é esse, é de alguma forma te aproximar do estudo da palavra, tá certo? Também deixa o teu gostei, porque assim a plataforma vai recomendar esse estudo para outras pessoas. E assim como eu e você, outras pessoas também irão ser motivadas para ter aquele momento com Deus, aquele estudo na palavra, tá certo? Recados dados. Agora eu quero convidar você que está aqui comigo para nós fazermos uma oração e logo em seguida estudarmos o tema de hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, faz nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, de poder aprender diretamente da fonte, a fonte que traz luz, traz paz, traz esperança aos nossos corações. Que Teu Santo Espírito possa, de alguma forma, despertar a nossa mente e fazer com que a gente entenda aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é terça-feira, dia 29 de outubro, e o tema do nosso estudo é Senhor, dê-me dessa água. Olha que coisa interessante. Nós vamos dar continuidade àquilo que a gente já vem estudando, a cena de Jesus com aquela mulher samaritana, que tem muita coisa a nos ensinar. Às vezes a gente, não, eu já sei essa história, eu já conheço, eu já ouvi várias vezes. Mas somente com esse estudo a gente percebe o quanto de informação, o quanto de detalhes estavam nas entrelinhas e o quanto eu e você estamos sendo abençoados por meio desse estudo. Então, no estudo de hoje foi apresentado aqui um contexto que não está no Evangelho de João, mas tem tudo a ver com o que está sendo abordado lá no nosso estudo. O contexto de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 ao 27, que diz assim, ó. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Veja que começou aqui com o contexto de água pura, né? Bem semelhante ao contexto ali da mulher samaritana, e também da questão de uma mudança de vida, né? Um novo coração, um coração de carne, a questão de receber o Espírito de Deus, deixar de ser guiado pelo, vamos dizer assim, a natureza pecaminosa e viver com base na natureza espiritual. Né? E isso é bastante interessante, porque todo esse contexto que foi apresentado ali no livro de Ezequiel, tudo isso Jesus tratou com os dois personagens, né? Nicodemos, que foi o personagem apresentado na semana passada, e a mulher samaritana, a personagem dessa semana. Então, eu separei aqui alguns pontos com base nisso, para a gente refletir um pouquinho e conversar mais sobre o assunto. O primeiro ponto diz assim, ó, em ambos os casos, né, se referindo a Nicodemos e a mulher samaritana, Jesus procurou alcançar essas pessoas com verdades espirituais, apesar de ter usado ilustrações retiradas do mundo natural. A gente percebe que essa era meio que uma especialidade de Jesus, né? Se a gente for ver outros ensinamentos, como por exemplo a parábola do solo, né? Daquele que sai a semear, do semeador, a parábola do semeador,
A gente vê que Jesus usa aquilo que era do cotidiano de um agricultor para trazer verdades espirituais, né? Apresentar a realidade do que de fato acontece no meio espiritual, né? E aí Jesus, com esses dois personagens, também tratou de assuntos, vamos dizer assim, usando, vamos dizer assim, conceitos naturais, ou seja, que as pessoas entendiam, para apresentar aquilo que era invisível, aquilo que era espiritual. Qual foi o problema, Davi? O problema é que eles não entenderam, né? Olha aqui, ó, inicialmente eles não entenderam o que Jesus quis dizer. O Nicodemos, quando Jesus falou, né, que ele tinha que nascer de novo, da água e do Espírito, aí Nicodemos pegou e virou para Jesus e disse: como assim? Uma pessoa já idosa como eu vai conseguir voltar para o ventre materno? Como é que eu vou nascer de novo, Jesus? Que história é essa de nascer de novo? Não tem como. A minha mãe vai ficar grávida de mim de novo? E aí, no caso da mulher também, Jesus ofereceu uma água que iria jorrar eternamente, uma água que faria com que ela não tivesse mais sede, né, passasse pela necessidade da sede. A mulher também quis o quê? Quis a água literal, né? Jesus falando de um assunto em específico, um assunto espiritual, em que os dois personagens tinham, né, e não queriam ou estavam evitando enfrentar. E aí, ao invés deles se permitirem entender, ao invés deles se abrirem à mensagem poderosa que Jesus estava pregando a eles, eles ignoraram. E aí Jesus teve que ser mais enfático, teve que ser mais objetivo, né? Teve que tomar uma ação, uma atitude mais abrupta. Eu separei um outro ponto que diz assim, ó: é impressionante que a conversa tenha mudado tão rapidamente do pedido de Jesus para um pedido da mulher dirigido a ele. Aqui está falando do contexto da mulher samaritana. Você lembra que o início da conversa foi Jesus pedindo água para ela, né, que estava com sede. Ou seja, a princípio, o contexto começa com o pedido de Jesus, mas a conversa ela muda o tom quando agora a mulher passa a pedir a Jesus. Depois que Jesus fala sobre a água viva, a água pura, a água que estaria a jorrar, que ela não teria mais sede e tal, ao invés de ser a pessoa que iria dar água para Jesus, ela agora passa a pedir água. Ela diz: não, Senhor, pois me dê dessa água. Me dê dessa água para que eu não venha mais a esse poço, para que eu não precise mais passar por essa situação, para que eu não precise mais sair de fininho sem que ninguém perceba a minha presença, vir num calor desse no horário de meio-dia, para que eu não viva mais essa situação. Me dê essa água para que os meus problemas sejam resolvidos. Foi isso que a mulher quis. E aí, nós vamos ler aqui o versículo 16 do capítulo 4 de João, que é exatamente o momento em que Jesus muda o tom, né? Jesus percebendo o que se passava no coração daquela mulher, Jesus entendendo o rumo que a conversa estava tomando, Jesus adentra, né, muda a história e faz um pedido bastante inusitado. Vamos ver qual foi o pedido de Jesus que ele fez a ela? Diz assim, ó, verso 16. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte, né? Jesus estava ali no momento conversando com ela, e aí quando a mulher, vamos dizer assim, não entendeu que Jesus estava tratando de assuntos espirituais, né, de uma mudança de vida real, de uma conversão, de uma verdadeira conversão, Jesus pega e meio que toca na ferida. Interessante, porque é exatamente assim que acontece. Enquanto a gente continua ignorando os nossos problemas espirituais, enquanto a gente continua botando debaixo do tapete, fazendo vista grossa, vai chegar um momento mais cedo ou mais tarde que a gente vai ter que enfrentar o verdadeiro eu. Eu particularmente vivi essa realidade. Eu sei muito bem o que é isso, de ignorar, vamos dizer assim, os pecados acariciados, até que você é jogado de frente no espelho e diz: olha, tu tem que se ver. Olha quem de fato tu é. Presta atenção. Tu tem que mudar, tu tem que melhorar, tu tem que sair dessa situação.
E foi exatamente o que Jesus fez com a mulher. Jesus diz, olha, vai chamar o teu marido. Jesus sabia que a pessoa com quem ela estava não era o marido dela. Jesus, que sonda os corações, sabia a realidade, o tipo de vida que aquela mulher levava. Jesus sabia o motivo pelo qual ela ia ao poço, o poço mais distante da sua cidade, no horário de meio-dia, que não tinha ninguém na rua nem no poço. Jesus sabia o porquê. O problema é que você, ela, nós também sabemos qual é o nosso problema. Sabe qual é a grande questão aqui? É que nós estamos tardando em resolver o nosso problema. Nós estamos deixando para depois, nós estamos empurrando com a barriga, nós temos evitado tratar do assunto e reconhecer quem de fato nós somos e quem nós devemos nos tornar. Quando Jesus faz esse pedido para a mulher, olha aqui o que aconteceu. Jesus mudou abruptamente o tema da discussão, convidando a mulher a chamar o marido de volta, a voltar e voltar. Por que Jesus teve que tomar essa atitude? Por que Jesus teve que tocar na ferida? Será que Jesus foi insensível com a situação dela? Será que Jesus não teve amor? Pelo contrário. Essa foi de fato a prova de amor de Jesus. Porque às vezes o pecado precisa ser exposto para que a pessoa possa ser salva. Enquanto isso não acontece, a pessoa vai levando a vida como se nada tivesse acontecendo e como se ninguém estivesse sabendo. De fato, as pessoas podem não saber, mas Deus sabe todas as coisas. E o desejo dele é salvar a mim e a você. É nos tirar do lamaçal do pecado. É nos tirar dessa aparência de vida correta. Quando Jesus bota na conversa a questão do marido, aquela mulher cai em si. Aquela mulher percebe que aquela conversa não se tratava da água natural, mas sim de algo que deveria mudar a vida dela. Quando Jesus traz à tona aquele assunto, aquela mulher percebeu de tipo, você me lembrou a pessoa que eu sou. Às vezes nós, por alguns momentos, nos esquecemos, quando estamos em pecado, a situação que nós nos encontramos. E momentos como esse, que Jesus se utiliza, serve para lembrar da maior necessidade que eu e você temos, que é exatamente da conversão diária, da conversão por meio de Jesus Cristo. Que nós possamos aprender com essa história, que tem sido uma bênção. Eu estou gostando muito do estudo guiado dessa semana. E eu espero que também esteja sendo uma bênção para você. Nós chegamos ao fim. Amanhã nós vamos continuar falando mais um novo tema, mais um assunto. E eu espero que você esteja aqui junto comigo para nós darmos prosseguimento, continuidade ao nosso estudo. Papai do céu te abençoe, tá? E Ele te proteja de todo mal. Eu te vejo amanhã para a honra e glória de Deus. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.